Pai, Senhor, irmãos, continuando nosso estudo em Salmos, vamos abrir no Salmo 146. Deixa eu ver se não tem mais ninguém para chegar. Antes de começar, então, eu vou fazer uma breve oração, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço por estarmos aqui reunidos. Eu peço, Senhor, que a Tua palavra hoje possa ser bênção para nós possamos guardá-la no nosso coração, nós possamos ser alimentados também, Senhor, ficar mais próximos de Ti, entendermos um pouco mais de Ti, que ela possa ser uma bênção para nós, para as outras pessoas, que ela possa nos sustentar ao longo da semana e às vezes por muito longos e longos tempos. Pedimos misericórdia e Teu Espírito possa abençoar não somente a nossa igreja aqui, mas as outras salas, as outras igrejas, os outros lugares. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Os Salmos, esse Salmo que nós vamos estudar hoje, ele é um Salmo de um grupo de Salmos lá do final do livro, que é chamado normalmente de Salmos de Aleluia. É um Salmo que ele está exaltando a Deus. Um tempo atrás nós estudamos o Salmo 147, que fala da grandeza e da inteligência de Deus, que Deus sabe todas as coisas, Ele é capaz, e fala de várias características e qualidades de Deus. O Salmo 146, ele é também desse tipo, e ele trata ele trata basicamente, que eu vou dizer aqui, um pouco da nossa ansiedade e dos nossos temores. Eu não sei se vocês têm essa visão dos Salmos, mas os Salmos ele como fosse um raio-x da nossa alma. Os Salmos eles lidam com diversos problemas humanos. Os Salmos ele fala sobre as alegrias, ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre medo, ele fala sobre o dia que a gente está ansioso, ele fala sobre os dias que o salmista às vezes está com raiva, ele fala dos dias em que o salmista está sem esperança. Ele também fala dos dias que o salmista está alegre, ele fala também dos dias que o salmista está jubilando e está louvando ao Senhor. Ou seja, os salmos eles tratam de todas as emoções que nós sentimos. E os salmos foi o próprio Deus que nos deu para direcionar o nosso coração, para nos ensinar o que nós devemos fazer nessas diversas situações. Então, com esse salmo, ele não é diferente. Ele, depois de 145 salmos, lidando com diversos assuntos e temas, tristeza, raiva, alegria, esperança, esses últimos salmos de aleluia, então, eles só restam a adoração. Então, eles são um grupo de salmos que, depois de tratar sobre todos os tipos de assunto, o que sobra? Sobra a adoração e louvor a Deus. Então, ele é um salmo que vai ressaltar algumas características de Deus e como que nós devemos agir diante disso. Esse salmo, especificamente, ele vai lidar com o fato de que, às vezes, nós colocamos, às vezes não, muitas vezes, na verdade, quase sempre, nós colocamos a nossa esperança em alguém poderoso. E a gente vai lidar com isso. E o salmo ele é muito interessante, porque ele coloca o nome nos bois, assim, que a gente vai ver aqui. Não, ele fala, não coloque sua esperança nos príncipes. É a nossa versão de não coloque, se fosse a nossa versão, seria não coloque a sua esperança nos seus políticos, ou não coloque a sua esperança no seu médico, ou até mesmo não coloque a sua esperança em alguém muito poderoso, que normalmente nós colocamos. Mas esse salmo, ele vai direcionar o nosso coração
falando então quem realmente nós devemos colocar a nossa esperança e o nosso temor, e vai direcionar o nosso coração e vai acertar os ponteiros para isso. Ele vai falar, nos dizer quem realmente manda no mundo. A gente, acho que nós brasileiros sempre vivemos períodos tumultuados, assim. Seja por causa da política, seja por causa da economia, seja por causa agora da catástrofe que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Nosso país ele tem essa inconstância. E a gente fica ansioso mesmo. E a gente fica, por muitas vezes, procurando em quem a gente coloca a nossa confiança e o nosso temor. A gente, às vezes, fica achando que, não, antigamente era melhor. Vamos voltar para o político passado. Não, vamos voltar para o anterior ainda. Ou vamos voltar para a época do Lula. Ou não, vamos voltar para a época do Fernando Henrique. Não, alguns falam, vamos voltar para a época dos militares. Aquela época era boa. E tem gente que fala, não, vamos voltar para a época da monarquia. E a gente fica tentando achar quem que a gente pode colocar a nossa confiança e dizer assim, quem que pode nos governar e quem é que pode trazer bênção sobre a nossa vida, ou mais estabilidade, ou mais saúde, ou mais emprego, mais dinheiro. A gente tem essa tendência. E não somente no Brasil, mas todos os países do mundo fazem isso. Aqui no Brasil tem gente que fala bom, não tem jeito, vamos devolver para Portugal. Vamos voltar, devolve para Portugal, ou até mesmo devolve para os índios. Então a gente fica tentando achar uma época de ouro. Mas se os irmãos pensarem bem, nunca existiu época de ouro. Não existe época de ouro depois do Éden. Depois que o Éden nos foi negado, nós estamos peregrinando pela terra, tentando achar conforto. Sempre foi assim. Se você pensar, antigamente, a nossa mente ela é engraçada, porque as coisas boas no passado, a gente tende depois que passa, a gente aumenta, assim. Seja coisas boas, coisas ruins. Quando a nossa infância foi uma infância boa, a gente fala, aquela infância boa. E a gente tende a pensar de um modo saudosista, como eu queria voltar naquela época. O que é mal também, a gente tende a aumentar, e a gente acha às vezes que, ou quando o passado é muito ruim, a gente fica imaginando um futuro, óbvio, nós temos que ter esperança, mas assim, a nossa esperança, a gente pensa que, não, antigamente era melhor, com aquele político, ou quando eu vivia com aquelas pessoas, e a gente fica tentando ver qual situação, e qual pessoa nos proporcionava essas coisas boas, ou conforto, ou trabalho ou dinheiro, e até mesmo as coisas ruins. A gente fica sempre assim, meio às vezes perdido, porque de fato a vida é confusa. Como a gente vai ver aqui no Salmo, a vida às vezes está tudo bem, do nada as coisas mudam e parece que a noite chegou mais rápido. E o Salmo ele vai, especialmente todos esses salmos esses últimos salmos, mas esse especificamente que nós vamos estudar, ele vai lembrar a gente e falar quem realmente é que manda. E vai, mais uma vez, calibrar o nosso coração para a direção certa. Então nós vamos separar em 3 partes, basicamente. Nós vamos ler, cada um ler um versículo. Eu começo aqui, daí pode ver o casuíte, e assim vai. Ok? Então, Salmo 146. Eu vou começar a ler, vou ler a versão NVT. Se alguém tiver uma versão, pode ler na versão que tiver, mas depois eu vou ler tudo na NVT para a gente. Ela tem uma linguagem um pouco mais fácil. Vamos começar. Salmo 146, versículo 1. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipe, nem em filho do Deus, em quem não há salvação. Por favor, rasgou da minha Bíblia justamente esse versículo. Tá, pode. A Bíblia está pedindo uma nova e antes de Jesus voltar, eu confio.
Pode ler o 4, Hermes, por favor. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo contra neles, que guarda a verdade para sempre. Faz justiça aos oprimidos e dá o pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor guarda os perfeitos, ampara os órfãos e a viúva, acha os mortos. O Senhor reinará eternamente. Teu Deus, oceano, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém. Então, o salmista, olha como é que interessante ele começa, né? Ele fala assim: louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. É interessante que ele está falando para... aqui na minha versão está aqui todo o meu ser. Tem alguém que fala aqui a minha alma? Pode ler, por favor? Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Então ele está falando para a alma dele louvar a Deus. É interessante porque às vezes a gente precisa é como se ele estivesse lembrando ele mesmo, ou como se fosse nos obrigando ele mesmo a louvar a Deus. Porque o salmista ele não é alguém ingênuo, e também não é alguém que parece uma criança, acha que tudo é tudo perfeito, tudo é bom. Ele está lembrando a alma dele, porque às vezes nós precisamos ser lembrados, nós mesmos. Ou sempre é tranquilo, às vezes, vir à igreja louvar a Deus. Num dia de chuva como esse, qualquer coisa, uma das melhores coisas a se fazer. Acordar, toma aquele café bom, café assim de padaria, e volta a dormir. E às vezes a gente precisa, eu preciso ir para a igreja. Tem dia que você está cansado, tem dia que você realmente não está com aquele pique todo. Mas é justamente nesse dia que a gente tem que lembrar, como faz o salmista aqui, lembrar a nossa alma. Não. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que louvar a Deus. Às vezes você chega cansado do trabalho e você só quer tomar um banho, dormir, porque foi um daqueles dias. E às vezes você não quer ler a Bíblia, você não esquece. Ou às vezes é ao contrário, de manhã, você acordou atrasado, você está com preguiça. É assim mesmo. Nós somos assim. E o salmista também parece que ele passa por isso. E ele está lembrando a alma dele. E a gente tem que, como se fosse, conversar com a nossa alma. Que a minha alma louve ao Senhor. Porque a gente fica mesmo desanimado. Ou às vezes simplesmente a gente esquece por causa da correria da vida. É assim mesmo. E o salmista aqui já está dando uma primeira lição aqui. Louvado seja o Senhor, que o meu ser louve ao Senhor. Ou como as outras Bíblias dizem, que a minha alma. E aqui é interessante que ele continua, ele faz um compromisso. E aqui é muito interessante porque nós somos inconstantes, assim como as pessoas que nós vamos tratar aqui, que os poderosos, né, também são inconstantes. E é difícil mesmo confiar nas pessoas. Mas ele se coloca num compromisso aqui. Ele fala primeiro, louve todo o meu ser, o Senhor, a minha alma louve ao Senhor. E ele diz, versículo 2, louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Ou seja, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, até o fim dela, eu vou louvar a Deus. Cantarei ao meu Deus até o último suspiro. É interessante isso que ele diz, né? Porque assim, ele não sabe quanto tempo vai viver. Ele não sabe quanto você vai viver, 100, 80, 70 anos. Ele não sabe exatamente o que vai ser da vida dele. Se vai ser uma vida boa, vai ser uma vida ruim. Mas ele fala, até lá, até o final, eu vou louvar a Deus. É um compromisso que ele faz. E é um compromisso complicado, porque, como eu disse, nós somos inconstantes. Tem dia que a gente está bem, e tem dia que a gente está mal, e tem dia que a gente quer brigar com Deus. E o salmista ele faz esse compromisso. Eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei a Deus até o meu último suspiro. Para a gente isso é complicado mesmo. Porque tem dias que a gente quer largar tudo, jogar tudo pro alto, não quero saber mais de nada, eu vou sumir do mapa, enfim.
Mas esse é um compromisso, e é até interessante como o salmista trata isso. Ele fala, não, minha alma, louva a Deus, e eu vou louvar não somente hoje, mas até o fim da minha vida, não importa o que aconteça. E ele começa assim, já dando um alerta, né? Ele começou assim, porque ele fala, eu vou louvar a Deus até o fim da minha vida. Ele começa colocando o nosso ponto central aqui, né? Que ele diz assim, versículo 3, não confiem nos poderosos, não é neles que se encontram a salvação. Alguém tem uma outra versão que fala dos príncipes? Pode ler, por favor? Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. É interessante que aqui assim ele fala dos príncipes, mas não é algo contra a realeza exatamente. Ele está dizendo os príncipes representam alguém que é poderoso na terra. Aqui na minha versão já está, não confiem nos poderosos. E é assim com a gente faz essas coisas mesmo. A gente acha que a nossa solução vai vir de alguém poderoso. Ou presidente, ou senadores, ou deputados, ou vereadores. E a gente acha realmente que eles vão trazer a solução final para a gente. A gente fica tentando encontrar, conforme eu iniciei a aula, encontrar alguém ou um lugar que não vai nos proporcionar o que nós queremos, que é a gente quer vida boa, a gente quer um pouquinho mais de dinheiro, saúde, é isso que a gente procura. Isso não é errado procurar. O que é errado e talvez ingênuo da nossa parte é achar, colocar a esperança nas outras pessoas. E o salmista fala, não faça isso. Não faça isso porque eles não têm salvação para oferecer. E a gente fica muito aflito com isso. Sempre em época de eleição, a cada 4 anos, a gente tem esse problema aqui no Brasil. A gente tem as eleições, a gente fica ansioso porque o político B vai entrar, e a gente fala, vai acabar o Brasil, eles vão acabar com tudo. E começa a sair as notícias. E começa a sair os discursos, sai fake news, sai correntes de WhatsApp, sai um monte de coisa. E isso vai tornando a gente ansioso. E vai colocando a gente num estado de medo. Eu vou votar nesse aqui, porque se eu votar no outro, vai acabar. E é assim, às vezes, e a gente acha muitas vezes que, às vezes a gente não acredita nos políticos, mas a gente, especificamente nós, os brasileiros, nós temos um amor pelo Estado. E a gente quer que o Estado nos forneça a saúde, a educação, o emprego, a aposentadoria. Sim, o Estado é utilizado por Deus para fazer isso, mas é o Deus que faz isso. Porque a gente acha que, a gente fica com medo, porque de fato, principalmente na época, quem é mais velho, viveu a época do presidente Collor, que em uma canetada ele acabou com as poupanças. E a gente fica com esse receio mesmo. E não é confortável isso. De fato, não é confortável, não é simples. Mas a gente fica... O Salmo ele está nos lembrando que não é deles que vem a salvação. E a gente acha, não, a minha aposentadoria, porque de fato isso às vezes acontece. Os políticos, eles decidem alguma coisa que às vezes não é bom pra gente, e lá se vai a nossa aposentadoria. Ou lá se vai a nossa poupança. Ou lá se vai o nosso emprego. Eles mexem alguma coisa, a consequência é o nosso emprego foi embora. E a gente fica realmente com medo. E a gente começa a achar que de fato, não, essas pessoas, eles têm poder sobre mim. São eles que vão ditar a minha saúde, seja financeira, seja saúde de fato, a minha aposentadoria. E o Salmo já começa direcionando o nosso coração, dizendo, não, vamos louvar a Deus e não vamos confiar nessas pessoas. A nossa esperança não está nessas pessoas. O Salmo está dizendo, não faça isso. A sua aposentadoria não são eles em última análise que vão dizer se vai ser ou se não vai ser. Não está nas mãos deles. De fato, a gente pode passar por dificuldades. O salmista ele não é ingênuo, mas ele confia em Deus. Deus vai abençoar os seus. Como nós vamos ver aqui mais a seguir, o Senhor está atento aos problemas, às necessidades do povo dele. Mas voltando nessa parte que, de fato, nós temos um problema que
no Brasil, porque nós ficamos muito ansiosos quanto ao futuro. O nosso futuro, muitas vezes, parece que vai dar tudo certo, mas volta para trás. E é sempre assim. E a gente, cada vez mais, a gente fica mais atento a alguns assuntos que parece que antigamente a gente não era tanto atento. Hoje nós sabemos até os nomes de alguns ministros do STF. Há 15 anos atrás, a gente conseguia nomear 2, a gente nem sabia disso. Hoje nós sabemos que é o ministro da Economia, nós sabemos que a Câmara lá está discutindo, a gente está mais antenado quanto a essas coisas. Mas como diz Salomão lá em Eclesiastes, quanto mais aumenta a inteligência, mais aumenta a tristeza e a nossa ansiedade, o nosso temor. Mas hoje o salmista, ele volta, eu quero insistir nisso, ele não está trazendo aqui uma solução política ou uma solução burocrática, administrativa. Não é isso. O contrário daqui que o salmista está dizendo em relação à ansiedade, ao medo e à insegurança, não é ficar mais confiante em alguém, não é ter exatamente fazer isso ou aquilo. O contrário que o salmista está dizendo é confie em Deus. Confie em Deus e não somente isso, louve a Ele. Porque louvar a Deus vai redirecionar o nosso coração para que realmente importa. Ele vai louvar a Deus e juntamente com a leitura dos Salmos, vai lembrar e direcionar o nosso coração para entender que quem é que realmente reina. E olha como o salmista coloca. Ele diz aqui, né? Não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão a salvação. Quando a sua vida se vai, versículo 4, voltam ao pó e todos os seus planos morrem com ele. A gente às vezes sai umas correntes de WhatsApp assim, e uma notícia, e estão tentando fazer isso agora, e a gente acaba, fica preocupado, e são os planos que o pessoal bola na calada da noite. E às vezes pode ser fake news, às vezes não. Mas o ponto é que aqui o salmista, olha como ele diz, os seus planos morrem com eles. Ou seja, sejam os planos dos poderosos verdadeiros ou não, os planos acabam. Os planos se vão. Os poderosos, eles voltam ao pó. É interessante isso, porque existem, principalmente políticos, a gente olha, eles parecem tão inatingíveis, tão lá num lugar elevado, foram privilegiados, regalias e mordomias que a gente nem mesmo imagina. Mas a gente vê números de corrupção, coisa do tipo 20 milhões, alguns 50 milhões. A gente nem consegue imaginar o número desse. Às vezes eu me pergunto, por que esse cara que já tinha 30 milhões roubados quis roubar mais 50? O que ele quer fazer com 50 milhões que com 30 ele já não podia fazer? É interessante isso. E os planos deles, mas a palavra de Deus está nos lembrando aqui. Eles são iguais a nós, os humanos. Eles vão voltar ao pó. E juntamente com ele os planos, todos esses planos mirabolantes, sejam planos bons, sejam planos maus, sejam planos de enganar a população, sejam planos para nos fazer sofrer, todos eles vão acabar. É interessante como o salmista, que ele vai fazer depois um contraponto que nós vamos ver aqui. Os planos de Deus não morrem. Os planos de Deus eles estão estabelecidos desde sempre, desde antes da fundação do mundo. E ele vai ser cumprido. Mas por enquanto aqui o salmista só no início ele está fazendo esse contraponto. Os planos dos poderosos eles se vão. Essas coisas vão passar. Não importa o tipo de plano, não importa se é bom, se é mal, o que eles estão tramando. Se eles estão fazendo isso na calada da noite, sem ninguém saber, e do nada passa uma lei. Não importa, essas coisas vão passar. Esses poderosos, eles são como nós. Daqui a pouco eles passam. E os planos deles também. É isso que o Salmo está dizendo. E o nosso problema é que a gente tem dificuldade de visualizar isso. Porque nós somos idólatras. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente idolatra, não dessa maneira que a gente às vezes imagina, de se ajoelhar diante de uma imagem, mas a gente idolatra no sentido de colocar a nossa esperança nesses planos ou nessas pessoas. E nós cristãos, a gente
principalmente cristãos evangélicos, a gente não tem problemas com imagens. Mas nós temos problemas, nós não devemos ser inocentes em achar que nós não temos imagem aqui na igreja. Não temos nem escultura, nem nenhuma imagem mesmo de quadro. Mas a gente não tem que ser inocente de achar que nós acabamos com a idolatria. A idolatria, ela entra no coração e muitas vezes a gente está sendo idólatra e a gente nem percebe. A gente coloca a nossa riqueza, às vezes, nosso plano de saúde, na nossa família, na nossa saúde, no nosso emprego. A gente faz isso. A gente não adora uma imagem como algumas outras pessoas fazem, mas nós adoramos, às vezes, o dinheiro, nós adoramos nosso emprego, a gente faz essas coisas. Nós somos facilmente enganados. Nós somos facilmente enganados pelo nosso próprio coração. E o salmista sempre nos lembra que não faça isso, confie em Deus, porque a salvação não vem dessas outras pessoas ou dessas outras coisas. Ela vem de Deus. Versículo 5. Ele faz agora um ponto de virada aqui. Esse é o nosso segundo ponto, né? O nosso primeiro ponto foi: não confie nos poderosos. Não coloque a sua esperança nessas pessoas. Não faça isso. Porque não tem como vir salvação. A salvação não vem deles. Eles podem ser instrumentos de Deus para a nossa bênção, mas não vem deles. Eles não têm a última palavra. O segundo ponto é como é que Deus, são as credenciais de Deus. Aí ele acabou de falou sobre os poderosos e o problema que traz, e o que nós não devemos fazer isso. E agora, no segundo ponto, ele diz: em quem nós devemos confiar então? Se nós não devemos confiar nas pessoas, nos poderosos, ou nos políticos, ou no seu chefe do seu emprego, ou até mesmo no seu pastor, ou alguém poderoso da sua família, se não nessas pessoas, em quem? E a gente começa a ver agora o que o salmista quer trazer para a gente. Versículo 5. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem a sua esperança no Senhor, seu Deus. Olha que interessante. O Deus de Jacó. Já reparou que muitas vezes a Bíblia traz o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Por que vocês acham que eles fazem isso? Qual que é a ideia de vocês? É porque as pessoas não conhecem ou a gente se esqueceu? Quem que é Deus mesmo? Prometeu já a Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus vê nós como descendentes e por isso devemos considerar que o Deus de Abraão é o nosso Deus. Também é isso. Mas é até um pouco mais simples. É porque, sabe quando você vai fazer um negócio, você vai comprar um carro ou um imóvel, você tira uma certidão negativa? Você vê o que tem lá, histórico. Aqui é o equivalente a uma certidão negativa. O salmista está dizendo: olha aqui, olha o Deus aqui, olha a certidão dele. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Ele não tem nada negativado no nome dele. Ele não mentiu, ele nunca mentiu, nem tem nada negativo na conta dele. Ele não deve nada na praça. Ele é totalmente confiável. Por isso que, muitas vezes, não somente os salmistas, mas em outras partes do Velho Testamento, do Novo, fala o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Olha só quanto tempo já é o mesmo Deus, falando as mesmas coisas, com as mesmas promessas. E ele nunca decepcionou ninguém. Nós não vamos encontrar nada contra Deus. Não vamos encontrar, Deus ele se esqueceu aqui, olha, Deus aqui, esse camarada deu mancada. Não é. E é isso que o salmista está dizendo. Ele já começa a dizer: não confie nos poderosos. Confie em quem? Confie em Deus. Por quê? Olha, é o Deus de Jacó. É o Deus de... Aqui ele fala só de Jacó, mas em outras partes diz: é o Deus de Isaac. É o Deus que desde sempre tem um histórico perfeito de cumprir as promessas, de cuidar das pessoas, de fazer as coisas boas. E ele diz assim: felizes que têm Deus de Jacó como seu auxílio. Ou seja, é em Deus que nós devemos confiar. E realmente é muito difícil, porque Deus, às vezes, ele diz não pra gente, né? Não é simples, mas o salmista insiste. Quem faz isso é feliz.
Porque muitas vezes, se você... Eu não preciso ficar escrevendo aqui para vocês, mas se vocês já foram decepcionados por alguém da sua família, pelo seu cônjuge, pelo seu chefe, pelo seu... quem quer que seja, pelo seu pastor, pelo presbítero, alguém da igreja, alguém que está dentro da igreja. Coisas que às vezes não deveriam, dentro da igreja vai ser perfeito. Não vou ser decepcionado. Não, isso acontece. Nós nos decepcionamos com as pessoas. O Salmo está dizendo, não coloque as suas esperanças nas pessoas. Ele diz, em vez disso, versículo 5, né? Como são felizes os que têm Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem a sua esperança no Senhor. E esse é o nosso problema. Nós como idólatras, muitas vezes que somos, colocamos nossa esperança e o nosso medo nas pessoas, nos políticos, nosso emprego, nosso dinheiro, nosso plano de saúde. A gente faz isso. E por que a gente fica ansioso e triste muitas vezes? Porque é o que o Salmo fala. A felicidade e a confiança vem dos que confiam no Deus de Jacó e têm a sua esperança nele. Se a gente ficar continuamente colocando a nossa esperança nas pessoas, nos poderosos, a gente vai quebrar a cara e vai passar a vida inteira juntando o caquinho de vidro quebrado da nossa alma. Não tem como. Mas com Deus é diferente. Ele já deixou aqui, já chegou, como vamos dizer assim, na carteirada. É o Deus de Jacó. Desde sempre, desde Jacó, desde Abraão, não tem nada contra ele. Tudo que ele falou, ele se cumpriu. Tudo que ele disse que ia fazer, ele fez. E ele prometeu e ele cumpriu. Ele sim é confiável. E as pessoas que colocam a confiança nele são felizes. E muitas vezes o salmista ele vai mais além. Olha que interessante o versículo 6. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre as suas promessas para sempre. Muitas vezes a gente decepciona os outros, ou nós somos decepcionados, não porque exatamente nós tivemos a intenção de quebrar uma promessa. Os pais sabem muito melhor do que eu. Assim. Você pediu uma coisa para seu filho pediu uma coisa para você. Você falou que ia cumprir, mas você não conseguiu. E isso acontece também muitas vezes. Você promete uma coisa e você não tem capacidade de cumprir. Você não consegue, está acima das suas capacidades. Os políticos muitas vezes prometem e eles não conseguem prometer porque eles são mentirosos. Mas às vezes eles prometem coisas na melhor das intenções, mas eles não têm poder para fazer. Eles não têm poder para acabar com a pobreza. Não tem como. Tem como melhorar, obviamente. Não quer dizer que eles não vou fazer mais nada. Não é isso. Mas eles prometem coisas que eles não têm capacidade de fazer. Vou acabar com todas as doenças. Eles não conseguem fazer isso. Vou acabar com o desemprego. Não tem como fazer. Eles não têm poder. Por mais bem intencionados que eles sejam. Os pais também, se prometem coisas para os seus filhos e às vezes não dá. Está além das suas forças. Os médicos podem prometer, os seus pastores podem prometer, o seu chefe pode prometer. E na melhor das intenções, mas está além das nossas forças. Mas com Deus não. O salmista ele diz aqui, olha, além de ser o Deus de Jacó, que é totalmente confiável desde sempre, ele sim tem poder para fazer as coisas. Sabe por quê? Versículo 6. Ele fez os céus e a terra, ele fez o mar e tudo que neles há, e ele, além disso, ser todo poderoso e fazer todas essas coisas, ele cumpre as suas promessas para sempre. Então, assim, o salmista já deu como se fosse o super trunfo aqui. Nós temos um Deus poderoso que criou os céus e a terra e que é totalmente confiável. As pessoas que não creem em Deus, elas desconfiam de Deus. Elas acham que vocês ficam falando que Deus aí fica observando a gente, fica querendo que a gente faça isso ou aquilo. Elas desconfiam de Deus. Mas a Bíblia e o salmista dizem ao contrário. Não. Ele é totalmente confiável. Ele é totalmente bom. Ele é totalmente poderoso para fazer essas coisas. E ele vai no versículo 7. E esse é o mais interessante, um dos pontos mais interessantes que o Salmo apresenta aqui nesse momento. Ele acabou de falar que Deus é todo poderoso,
Ele acabou de falar que Deus cumpre as promessas. E ele tem uma atenção especial para aquelas pessoas que sofrem. Eu já comentei aqui em algumas aulas, em algum outro salmo que nós estudamos, que é bom quando a gente vê que alguém que é famoso, que é poderoso, e que você vê que a pessoa realmente é uma pessoa boa, que a pessoa ela ajuda os outros. Parece que a pessoa ela já é grande, sim, no sentido de ser poderosa, de ter dinheiro, de ter sucesso, mas quando você vê que a pessoa ela cuida dos outros, ela faz doações, ela tem uma instituição de caridade, ela cuida dos pobres, parece que ela fica maior ainda, né? Isso dá até um conforto. Olha que interessante, nós temos o nosso Deus que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, que é totalmente confiável, não tem nada de negativo na certidão negativa dele. Mas, além disso, ele tem uma atenção especial para aqueles que sofrem. Versículo 7. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. Olha que interessante, né? E a gente pode às vezes pensar assim, né? Deus está muito distante, né? E as pessoas falam isso, Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado se eu estou, sabe, com dor, eu estou aqui passando por dificuldade. Deus está preocupado com isso? Aqui o salmista fala especificamente que faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. Tem coisa mais básica do que alimento? Pense nas suas necessidades básicas. O que é mais básico do que comer? A gente fica um tempo sem teto, sem dinheiro, mas sem comida é mais difícil, né? É a coisa mais básica que Deus está preocupado com, a coisa mais básica, que é comer. Deus está preocupado com isso. Deus está olhando todas essas coisas. E o interessante é que a gente fica preocupado, voltando aqui nessa ideia dos poderosos, na calada da noite eles fazem planos, a gente não está vendo. Mas o salmista, ele vê aqui, a gente vai ver nesses últimos 3 versículos, Deus está vendo. Deus está vendo essas coisas. Deus está olhando quem sofre e está olhando quem é, vamos dizer, opressor aqui. Porque ele diz assim, né? Versículo 8. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos das viúvas. Final do versículo 9. Mas frustra o plano dos perversos. Alguém tem uma versão diferente que fala do transtorna o caminho dos perversos? Transtorna o caminho dos ímpios. Exatamente. O Senhor está atento a essas coisas. Ele sabe disso. O Senhor está com os olhos abertos. Ele não está com os olhos fechados. E olha como o salmista ele cita as coisas mais básicas nossas do ser humano e também as pessoas mais desfavorecidas e desprotegidas da sociedade. Ele fala dos órfãos. Ele fala das viúvas. Os irmãos sabem que antigamente quem era que trazia alimento e mantimento para casa eram os homens. E uma vez que o homem morreu, as viúvas, se não tivessem filhos homens, elas ficavam desprotegidas e desassistidas. Mas Deus sabe disso. E Deus não somente ele sabe disso, mas ele age em favor. A gente tem alguma certa parte que as viúvas vão falar com acho que com Abraão, se alguém me lembrar, quem que era que as viúvas não tinham mais não tinha marido nem filhos e tinha a escritura da terra, não podia ir para elas diretamente, elas pedem. Eu não lembro. Moisés, né? Eu não lembro se Quando fala com Moisés sobre isso, porque elas precisariam casar com Exato. outras tribos e essas terras passariam para as outras tribos. Exato. Sobraram elas. Só sobraram elas. Ou seja, a mulher ela ainda tem dificuldade com essa questão, vamos dizer, financeira. E que Deus fala, não, faz dessa forma. Eu estou atento às necessidades de vocês. Ou seja, Deus está atento, está com os olhos abertos, não somente para as necessidades, mas com os planos malignos, vamos dizer assim, dos poderosos. Tanto se diz, ele transtorna os perversos.
ressaltando essa ideia de não precisa ficar com medo deles. Não fiquem com receio. Eu sei que às vezes a gente fica ansioso, a gente fica a gente perde o sono à noite. Mas não faz isso. O Senhor, Ele frustra os planos dos perversos. E logo os perversos se tornam pó. E os planos também com eles se vão. Sim. A gente fala né, que a Bíblia é muito clara nisso, mas assim, o mal da humanidade é olhar exatamente o contraste disso. Você falou no início da hoje nós estamos olhando muito para o desastre no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que começa a olhar para isso e falar, cadê o Deus que cuida dos outros? Mas estamos falando de viúva. Mas lá na Índia, a mulher quando fica viúva, ela é jogada na rua, abandonada pelos parentes, por todo mundo e tratada como um lixo. Vira prostituta na rua. Então, assim, ainda nós vivemos num planeta em que o pecado predomina. Nós sentimos os efeitos do pecado. Então, o que acontece? Aí a pessoa fala, mas então Deus não cuida dos oprimidos? Talvez o nosso mal é olhar só nesse plano terreno. Sim. Porque o Deus que se compromete a cuidar dos oprimidos, muitas vezes, tem um mártir lá que morreu, inocente, injustamente, como o Estevão lá, mas Deus está trabalhando a causa dele. Deus não esqueceu, Deus não sabe? Deixou esse propósito de cuidar dessas pessoas em momento algum. Sim. Então, assim, no plano espiritual, Deus cuida desses oprimidos, Deus cuida das viúvas. Deus ele tem um compromisso que nós deveríamos assumir como muitos no passado e nós, infelizmente, não assumimos porque nós construímos nosso próprio padrão, e um padrão terrível. A gente quer conforto na terra, a gente é muito apegado às coisas da terra e a gente confunde. Eu quero conforto na terra. E às vezes Deus fala assim, eu prefiro você sofrendo, mas perto de mim. Que é o que ele fez com Paulo. Não estou dizendo que agora, então eu vou querer sofrer para ficar. Não é isso. O ponto é que Deus, ele promete, ele fala, eu vou cuidar de vocês. E o cuidar de Deus, às vezes, não é sem dores. Deus, ele nunca teve um filho. Tem uma frase de um pregador que ele diz assim, Deus, ele nunca teve um filho que não sofreu. Mais ou menos. Mas era filho. Deus estava perto de Deus. E nós temos essa dificuldade mesmo, porque nós somos apegados às coisas da terra. Nós somos apegados e também nós sentimos dores. Nem é por causa de apegado às coisas, a gente sente dor mesmo. Mas Deus sabe disso. Deus está atento a essas coisas. E ele diz aqui, ele caminhando para o final do versículo, né? O Senhor reinará para sempre. Ou seja, ele é poderoso. Ele tem um histórico perfeito. Ele tem poder para fazer as coisas. E ele não vai deixar de reinar. Às vezes a gente fica ansioso porque vai ter golpe militar. Ou não, vai ter um impeachment. Deus não tem esse problema. Não existe impeachment que possa tirar Deus do trono. Não tem golpe militar que faça Deus não reinar mais. Não tem nenhuma lei que possa passar que Deus não pode, que vai limitar os poderes de Deus ou vai frustrar os planos dele. Não é assim. O Senhor vai reinar para sempre. E ele mostrou isso muitas e muitas vezes, de diversas maneiras. Não tem como os planos dele ser frustrados. Ele encerra aqui dizendo, e ele será seu Deus, ó Sião. Sião é outro nome para Jerusalém. Esse Deus que eu acabei de descrever aqui, que eu falei todas essas coisas, ele vai ser o seu Deus por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. E olha que interessante, ele começou o salmo aqui, versículo 1, com louvado seja o Senhor, e ele termina o salmo, nesse versículo 10, com a mesma frase, louvado seja o Senhor, direcionando o nosso coração para o louvor de Deus, e junto com essa, depositar a confiança em Deus. E esse é o nosso ponto final. Deus, ele não é pego de surpresa. Ele não tem como ele ser frustrado. Ele fez um plano, aconteceu de um jeito que ele não planejava, e agora eu vou ter que ter meu plano B aqui. Não tem como.
O Deus, ele não tem como ser encurralado. Ou assim, Senhor, mas eu estou na igreja aqui, mas e se os poderosos tramarem contra mim? E se cortarem a minha aposentadoria? Não tem como Deus ser pego de surpresa. No Éden, quando Adão e Eva caíram, Deus não falou, agora eu vou ter que fazer um plano aqui, porque eu criei o homem, mas eles pecaram, eu vou ter que ter um plano B. Não é assim. Deus estabeleceu todas as coisas, inclusive a nossa vida. Nós estudamos o livro de Juízes e de Ruth, e nós vimos que no livro de Ruth, apesar de estar acontecendo todas aquelas barbaridades em Juízes, Deus cuidando daquela família, uma família rural, de uma cidade pequenininha ali, vivendo a vida comum, assim. Eles se casaram, tiveram filhos, prosperaram, e Deus falando, olha, eu estou cuidando, inclusive, das viúvas, do Boaz, que era solteiro e não tinha quem casar, mas de Ruth, que era uma estrangeira. Deus mostrando, eu estou cuidando de todas as pessoas. E eu não preciso abrir o mar vermelho, ou levar um anjo, ou falar com uma sarça ardente. Eu cuido das pessoas, eu ajo no mundo de maneira ordinária, comum. No casamento de vocês, no emprego, em qualquer coisa que seja. Porque Deus, voltando nos versículos aqui iniciais, no meio aqui, na verdade, 7, 8 e 9, Deus está atento a essas coisas. Porque as coisas, Ele sabe que essas coisas são complicadas para nós. E Ele diz, eu não preciso fazer uma coisa extraordinária para cuidar de vocês. Eu cuido de vocês todos os dias. Vocês podem contar com esse cuidado, que é o versículo 10. O Senhor reinará para sempre, Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. O Senhor está atento a essas coisas. Porque Ele sabe que, às vezes, a gente está tudo bem, conforme eu falei, e parece que fica noite mais rápido. Ou quando é uma quarta-feira, às 2h, seu chefe chama na sala dele, e parece que não é uma coisa tão boa. Ou quando você abre um diagnóstico, e você vê uma coisa estranha ali, o que é isso? Ou quando você uma notícia ruim dos seus filhos, Deus sabe disso. Ele sabe que as coisas mudam rapidamente para nós. E que rapidamente a gente perde a paz, a esperança dessas coisas. Mas o Salmo, ele volta e chama a gente de novo. Não coloque a sua esperança, seus anseios, seus medos nessas coisas. Nem nas pessoas, nem nas coisas dessa terra. Coloque em Deus. Porque só assim você consegue ficar firme. Não tem outra alternativa. E não somente isso, Ele tem poder para cumprir as promessas dele. E Ele está especialmente atento àquelas pessoas que sofrem. Nós devemos confiar, assim como Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como. Eu não sei explicar como. Mas é assim, porque Deus falou que é. Então é assim. E Ele mostrou diversas vezes como é que Deus pôde cumprir as promessas e estar preocupado com Israel, se aconteceu tantas coisas ruins com Israel. Eu não sei explicar exatamente como, todas as coisas, mas Deus sabe. Deus sabe a relação de todos os fatos, de todos os acontecimentos, de passado, futuro e presente. Ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E na questão específica do sofrimento que o irmão José citou, o Senhor Deus, Ele sabe disso. Não somente Ele sabe disso, como a resposta para o sofrimento e para o anseio aqui do salmista foi no próprio Senhor Jesus, que veio e que sentiu todos os nossos problemas e que também foi injustiçado, também ficou debaixo da autoridade, vamos dizer assim, de Roma, e teve que obedecer Roma, e teve que obedecer as autoridades, e vamos dizer assim, de certa forma, ficou à mercê das autoridades. Ficou à mercê porque ele escolheu, tá? Porque se ele não quisesse, não seria. Mas ele escolheu se colocar nesse lugar, dessa maneira, para mostrar também para a humanidade, falar, olha só, eu estou com vocês, eu estou junto de vocês. E Deus prova não somente que Ele é poderoso, Ele mostra de maneira, como nos ensina Paulo, que o Senhor Ele vence todos os poderosos, como Paulo diz lá, que o Senhor Jesus ele venceu todos os inimigos dele na cruz. Porque qual que era a maior arma de Roma, como eu já falei aqui? A maior arma de Roma era ter um exército poderoso e poder
prender, matar e torturar as pessoas. Eles fizeram isso com o Senhor Jesus volta à vida ressuscitado e diz, olha aqui, a maior arma que as pessoas tinham contra alguém, ela não tem efeito sobre mim. Mostrando de uma vez por todas que, pegando todo esse salmo e o Senhor Jesus é a imagem perfeita desse salmo aqui que o Senhor cuida, porque foi assim na vida dele, não foi? Ele cuidou dos paralíticos, ele alimentou os famintos, ele abriu os olhos dos cegos e ele saiu vitorioso contra os poderosos. Não somente os poderosos de Roma, os homens da terra normal, que a gente vê, mas também contra as potestades, a própria morte. Quando nós estávamos falando da Páscoa, a gente trouxe uma imagem do Cristo vitorioso, que o Senhor Jesus não somente ele venceu Roma e César, mas ele tinha um complô contra o Senhor Jesus. O diabo, a morte, César, os judeus, todo mundo contra ele. E as pessoas ansiosas, Senhor, o que você vai fazer? Você vai enviar um exército, você vai marchar sobre Roma e destronar César? Ele, não vou fazer isso. E o Senhor Jesus provou, personificando tudo o que está escrito no Salmo aqui, ele provou de uma vez por todas que ele é poderoso. Ele sabe todas as coisas. Ele está atento a todos os sofrimentos. Ele olha para todos os que estão sofrendo. Ele protegeu viúvas, ele levantou coxos, cegos, protegeu os estrangeiros. Ele está atento a todas essas coisas. E ele, como o salmista diz, o Senhor Jesus reina para sempre, conforme está descrito na ascensão, que o Senhor Jesus ascendeu, está à direita do Pai, reinando para todos sempre. Ou seja, esse salmo, então, resumindo, ele está tratando de 3 pontos. Nós não devemos confiar nos homens porque eles não são confiáveis, porque eles não têm poder, ou porque eles são homens que não falam a verdade. Segundo ponto, nós devemos confiar em Deus, que tem um histórico perfeito de ação. Ele não mente, ele não fala falsamente. E terceiro, ele tem poder para fazer essas coisas. Ele é o único qualificado para fazer todas essas coisas. E ele vai fazer, porque ele tem uma atenção especial para com os justos, o que amam, o que ele ama e os que amam a ele. Amém? Eu vou parar por aqui, irmãos. Algum comentário sobre algum ponto algum versículo que nós passamos? Eu achei interessante nos primeiros versículos, é exatamente isso que acontece em todos nós, né? A consciência ela manifesta a carne e anula o espírito, né? Que está na alma. Então, os nossos julgamentos equivocados em relação ao que Deus faz realmente é por conta do nosso desconhecimento. Essa Deus nos dá satisfação. Eu não preciso saber como ele trabalha, como ele nunca responde cooperam, né, para o bem daqueles que o amam. Mas ele tem o total domínio sobre isso. Exato. Só que o que acontece? O meu desconhecimento, às vezes, dá margem para essa consciência de eu dizer: cadê Deus? Por que comigo, Senhor? Né? Quando vem uma notícia ruim, alguma coisa assim, por que comigo, Pai? Porque, então, ao invés de eu enfrentar aquilo e entender que Deus está comigo e é poderoso para me dar vitória, seja, né? Porque às vezes a gente entende vitória como uma vitória carnal que a gente busca, né? E não como a de Paulo, acabou a cadeira, guardei a terra. Mas Paulo foi vitorioso mesmo sendo decapitado. Deus ele nunca responde essa pergunta. Quando a gente tenta colocar ele contra a parede. Por que Deus? Ele fala, não vou responder. Ele fez isso com Jó. Falou, Jó, não vou responder. Ele faz o contrário. Onde é que você estava, Jó, quando eu fundei a terra? Quando eu criei todas as coisas? Você é tão sábio assim? É engraçado como Deus é irônico. Ele fala, você sabe das coisas, né? Então, cadê você quando eu criei todas as coisas? Ele não responde. Mas Deus é tão misericordioso que ele não dá exatamente a resposta que a gente pede, mas ele nos dá o Senhor Jesus. Ele entra na história junto com a gente e sofre junto. Essa é a resposta de Deus. É por isso que Paulo fala depois,
Jó entendeu isso. Depois, quando Jó vê Deus e entende e fala: Deus, antes eu ouvia falar de você, agora eu conheço você. E Paulo, a mesma coisa. O viver é Cristo. Porque a resposta de Deus para o sofrimento é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. E é essa a resposta dele. E depois, e quando a gente entende isso, que a melhor da vida cristã é o próprio Cristo, as outras perguntas se desfazem. Assim, de fato, não precisa de mais nada. Porque o melhor da vida cristã é Cristo. A teologia da prosperidade, ela pensa pequeno demais, oferecendo, vocês vão ter casa, dinheiro, prosperidade. Isso são nada perto do próprio Deus. Porque é isso que Deus oferece. Ele mesmo. A comunhão com Ele, né? A paz com Deus, né? A intimidade com Deus. De fato, Deus não responde quando a gente pergunta: por que eu estou sofrendo? Deus fala: não vou responder. Mas Ele responde com o Senhor Jesus. Essa é a resposta dele. E o Salmo está dizendo, traz a gente para esse chamamento de se volta para Deus. Se você não se voltar para Deus, você vai se voltar para outras coisas e você vai quebrar a cara. Não tem jeito, não tem como. Algum outro comentário a mais, irmãos? Observação? Amém. Então eu paro por aqui.